Vamos dar ouvir o pastor Érico trazer uma palavra da parte do Senhor. E logo após o pastor Érico, o círculo de oração já vai se preparando para estar louvando ao Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Eu quero, primeiramente, agradecer a recepção que nos fez essa honra hoje. Muito obrigado por tudo, E graças a Deus de nós estarmos aqui juntos, adorando a esse nosso Deus maravilhoso, para a glória e honra dele, E hoje eu trouxe aqui, como o pastor Laerte anunciou, está aqui comigo hoje o meu irmão, o Renato, minha cunhada, a Cleiciana, a minha esposa, também está ali. E graças a Deus, e como já foi anunciado aqui pelo pastor Laerte, pela missionária, que Dia das Mães abençoado, estamos tendo. E eu percebi algo, meus irmãos, aqui, que quando eu entrei, o irmão estava distribuindo ali umas lembrancinhas, e eu trouxe umas lembrancinhas para as mamães também, Glória a Deus, eu fiz hoje, Vem, meu amor, aqui, distribua para a igreja. Trouxe uns marcadores de Bíblia, viu? Eu creio para as mamães. Glória a Deus, vai. Ô, bênção de Deus, ó. Que bênção. Pode distribuir, meu amor, viu? Isso. É bênção de Deus, viu? Nossas mães são bênçãos, meus irmãos. Eu tive hoje, foi muitas bênçãos hoje que tivemos, em relação às mães. Primeira que eu tive é essa bênção que está distribuindo esses marcadores de Bíblia. E graças a Deus, Deus é maravilhoso com todas as mães. Irmãos, a palavra que eu quero anunciar para a igreja hoje, meus irmãos, ela está em Eclesiastes, Essa palavra, ela tem algo abençoado para as nossas vidas. Ela significa a intenção, um projeto, um desígnio de alcançar um objetivo, uma finalidade, que tem um significado de propósito, irmãos. E como a Bíblia ela relaciona, Deus ele tem sempre um propósito para tudo, Como, por exemplo, esse que nós estamos vendo hoje, que é o Dia das Mães. Isso é um propósito que Deus, desde Jesus Cristo, que foi anunciado, que teve uma mãe maravilhosa ao lado dele, o apoiando, E é dessa maneira que temos que ser, meus irmãos. Parabéns para essas grandes guerreiras, as mães. Eu me reconciliei com o Senhor graças à minha mãe. Só para vocês terem uma ideia. Chegou na cabeceira da minha cama e disse: meu filho, volte para a igreja. Voltei, foi minha mãe que fez isso. Para vocês terem uma ideia. Então é importante, as mães, muito importante, Em Eclesiastes, meus irmãos, no capítulo 3, no versículo 17, fala assim: pensei comigo mesmo, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo o propósito, um tempo para tudo o que acontece. E sempre vai acontecer, meus irmãos, esses propósitos, porque Deus, quando Ele realiza um propósito, não há quem impeça. O propósito do Senhor, quando Ele está em nossas vidas, de nós estarmos aqui hoje, isso aqui foi um propósito já lançado há muito tempo, até muito tempo antes, até do pastor Laerte estar aqui, ou de mais pastores que já vieram. Isso aqui já é propósito, já de antigamente, que foi vindo. E Deus vai fazendo isso, meus irmãos, para nossas vidas, com esses propósitos abençoados. É por isso que Deus fala em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.
Até para isso, Deus ele fala, vocês são chamados igreja. É por isso que vocês são chamados de igreja, para esse propósito abençoado de nós estarmos aqui reunidos, adorando a Deus diante de qualquer circunstância ou momento que possa existir. Por isso que nós estamos aqui. E hoje é um dia abençoador e abençoado que nós estamos aqui anunciando que Deus, Ele é conosco, como a Bíblia relaciona Ele para nossas vidas. E Ele vai fazendo isso, meus irmãos, para com a gente. Porque o Senhor, Ele anuncia, ei, eu estou olhando tudo, eu estou vendo tudo, eu estou vendo o que você está fazendo. Então, meus olhos estão contigo. A palavra do Senhor diz, o Senhor faz tudo com um propósito. Mas Ele não faz somente para as pessoas que estão fazendo bem, não. É um propósito até para aqueles que às vezes querem fazer mal até a igreja do Senhor. Querem fazer mal para a gente, querem fazer mal ao próximo. O Senhor está também de olho nesses. Não é eu que digo isso. A palavra de Deus anuncia. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Se você for mau, vai ter o julgamento do Senhor. Mas se você for bom, também vai ter. É 2 amém, meus irmãos. Algo que eu falo e sempre vou anunciar é amém para as 2 questões. Antigamente eu ficava falando, Deus, mas por que me atacam tanto? Por que me julgam tanto? Por que me caluniam tanto? Irmãos, eu entrei numa guerra espiritual, ali conversando com o Senhor, no mais íntimo do meu ser. Sabe o que eu obtive do Senhor nas minhas orações? Ele disse assim, deixa comigo. Porque ele disse assim, é eu que ajeito. Não é tu não. Glória a Deus. Às vezes dá vontade, irmão, de você fazer algo assim. Mas nós temos que viver, assim como diz na palavra de Deus, relacionado a ser dependentes do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, é dessa maneira, meus irmãos, que acontece. Porque o propósito do Senhor, ele vai cumprir, ele vai se cumprir. Não adianta. Ele vai se cumprir, a pessoa querendo, a pessoa não querendo, porque vão existir os 2 lados, os 2 lados da moeda. Vão ter os que vão querer e vão ter os que não vão querer, mas vai se cumprir. Os propósitos do Senhor. É as Sagradas Escrituras que anunciam isso, a palavra de Deus que tem poder sobre nossas vidas, que é chamado poderosa, que é chamado eficaz, porque ela não falha, que anuncia dessa forma para nossas vidas, porque diz assim, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre, não abandone as obras das tuas mãos. E olha que obra maravilhosa que o Senhor fez, nós. E Ele diz aqui, eu não vou abandonar vocês, porque vocês são minhas obras. E não vou abandonar jamais. Aleluia! Glória a Deus. Por isso que Ele diz, o Senhor cumprirá o seu propósito. Ele vai cumprir, meus irmãos. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Como ele diz, ela não voltará para mim, todos sabem, vazia, né? Mas fará o que desejo e atingirá o que? Olha só, o propósito para qual a enviei. Essa palavra aqui é abençoada. Ela é enviada a todos, é enviada a tudo que possa existir nesse mundo. E como diz, ela enche a pessoa. Ela enche-nos para que ela não volte vazia. Por isso que nós somos chamados recipiente. Esse recipiente somos chamados de algo abençoado na palavra de Deus. É por isso que nós somos chamados de vasos. E esses vasos não são cheios de qualquer coisa, são cheios de uma promessa que Jesus Cristo ele prometeu. Prometeu o quê? O Espírito Santo. Por isso que nós somos vasos, cheios do Espírito Santo. Esse poder maravilhoso que nos enche. Que eu creio que quando ele encheu o rapaz aqui para tocar, meu irmão, você não vai aguentar, você vai cantar, você vai se alegrar na presença do Senhor. Quando chegar um irmão aqui anunciando a palavra de Deus e estiver cheio do Espírito Santo também, não vai aguentar.
Porque é desse jeito, nós enche e transborda, por isso que tem a transbordação, porque quando transborda, vai pegando num, vai pegando no outro, e assim por diante. Quando dá fé, está espalhada em todo mundo. Aleluia! Glória a Deus! E não adianta, meus irmãos. É por isso que diz assim, a palavra de Deus, ela é viva e tem uns que falam eficaz, né? Mas tem uma versão que fala que ela é poderosa. É a versão NVT. Nova versão transformadora. A palavra de Deus. Ela fala que a palavra de Deus é viva, poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e traz a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Glória a Deus, meus irmãos. As pessoas hoje em dia elas organizam muitos planos. Vocês sabem por que muitos planos no coração do homem são frustrados, os propósitos, porque eles não colocam o Senhor. Nós, como igreja, é por isso que nós fazemos isso, pastor. Eu vou orar e vou pedir a resposta do Senhor. Aí está certo. Aí está certíssimo em fazer dessa forma. Você vai e ora, Senhor, é isso. Aí você, com o tempo, ainda tem que ter a paciência, porque o nosso tempo, temos que acreditar somente no tempo de Deus. Esse é o nosso tempo. De acreditar no tempo dele, para nossas vidas, para cada propósito que ele tem para a gente. Aleluia! Glória a Deus! Por isso que ele diz assim, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Aleluia! É o que prevalece, é o propósito do Senhor para nossas vidas. Isso aqui tudo é um propósito do Senhor. Em diversas partes desse planeta que o Senhor fez, deste mundo, esse propósito abençoado que o Senhor está fazendo para nossas vidas é dessa maneira. Aleluia! Glória a Deus! E ele ainda diz assim, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confia, irmão. Há tanta coisa acontecendo no mundo que quer que nós percamos essa confiança no Senhor. Aí é que o Senhor vai dizer, eu vou provar se esse propósito que eu tenho com ele, se ele é digno mesmo de ser, como é anunciado, ter esse propósito firmemente com ele. Aleluia! Glória a Deus! É por isso que diz assim, alguns, olha só como é que é a confiança errada. Alguns confiam em carro e outros em cavalos. Nós o quê? Mas nós confiamos no nome do nosso Senhor, nosso Deus. Salmo 20, versículo 7, essa referência. Essa é a igreja do Senhor. Muitas pessoas estão confiando em diversas coisas erradas aí. Como eu disse, são coisas que não têm fundamento, não tem propósito do Senhor. Mas nós, como é anunciado, nós somos aqueles que confiam no Senhor, que faz a sua vontade. Aleluia! Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Viu? Como é que é uma confiança? Nós somos pessoas capazes, pessoas chamadas como o Senhor predestinou a sua igreja, anunciou e que está sendo anunciada no reino dele como a sua igreja, anunciada para a vitória. Não é à toa que nós somos chamados de vencedores. Mas não é vencedores. Fala que é mais. Mais. Dessa forma.
Vencedores são pessoas que não conhecem a Deus ainda. Nós somos mais do que vencedores. Nova criação, significando nova criatura. Uma criação digna de honra, a qual o Senhor está vendo lá do seu reino, anunciando, lá está Ele. Ele está passando por isso. Estão abarcando, mas o meu propósito está firme com Ele, porque assim como foi anunciado, Ele está confiando em mim. Ele está acreditando nos meus projetos, nos meus propósitos para com a vida dele. Irmãos, eu não vou dizer que é fácil, não. Fui atacado várias vezes. Mas eu busquei o Senhor nesses ataques. Eu busquei a Deus nesse ataque. Nesses ataques que fizeram contra mim. Ainda tem pessoas que pensam assim, que eu vou cair. Mas eu tenho um Deus, meu amigo, como diz na palavra de Deus, que eu confio, que eu acredito. E é Ele que me dá força. Recantarai antecaia, alamachaya cantarai, abachetecaia, ohantekarache. Olha o que foi que Ele fez. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Como ele diz, o bom propósito, quando você sabe distinguir essa qualidade, esse bom, que significa um bom propósito do Senhor para nossas vidas, Ele vai dizer assim, Ele está entendendo. Ele está tendo aquela sabedoria que eu mencionei. Que sabedoria, Senhor? Aquele temor que diz que Ele vai ter um princípio abençoado de uma inteligência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É esse princípio que Ele está começando a ter. E eu vejo, meus irmãos, se vocês forem analisar, nós temos que estar perceptível cada vez mais a essa sabedoria que faz com que nós nos aproximemos cada vez mais do Senhor, pastor. A glória e a honra dele. O Senhor quer nos mostrar, meus irmãos, cada vez mais esse entendimento para nossas vidas, fazendo-nos fortes, fazendo-nos firmes. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Hoje eu me acordei e eu falei para minha esposa, amor, eu estou sentindo um cansaço e só misericórdia. E foi tanta coisa que teve hoje em relação ao Dia das Mães, abençoado, né? Que eu falei, amor, tô cansado, o que é isso? Não aceito, eu não vou aceitar isso não. Eu comecei, repreendo em nome de Jesus Cristo. Será que Deus, Ele vai me ouvir? Aí eu disse, ei, Deus, fale sim. Não é será não, você tem que, como diz, confiar. Tira esse será, porque se você está colocando esse será, você está colocando dúvida. E a dúvida vai causar a tua queda. Então não é negócio de será não, é negócio de acreditar. Por isso que tem essa palavrinha, só é duas, né? Fé. Essa fé, ela significa esperança. E a esperança em tudo possa acontecer. Eu cheguei, aí quando eu entrei aqui, parece que estava lá fora, pastor, esse cansaço. Estava lá fora esse cansaço. Aí quando eu entrei ali, passei daquela porta, coloquei meu joelhinho ali, adorando a Deus, eu falei, Deus, estou aqui para te adorar, estou aqui para te exaltar, Senhor. Aí começou aquele vigor abençoado. As irmãs vieram aqui e cantaram. Eu comecei a cantar também.
Que bênção maravilhosa, Deus! E eu voltei. Falei assim, Deus, o cansaço foi embora, graças a Deus. E eu estou aqui, Deus, firme e forte. O Senhor dá essa força, meus irmãos, para a gente, esse propósito abençoado, qual nós estamos aqui hoje, para a glória e honra desse nosso Deus. Não deixe esse cansaço vencer. Vai surgir, vai aparecer. Vai aparecer sim. Aí é que você vai dizer, Senhor, eu vou. Estou cansado, mas vou, Deus. Porque Tu está comigo, Senhor. E vou conseguir vencer. Vou conseguir suportar. Porque a minha fé, como é anunciada na Tua palavra, é aquela fé que é chamada inabalável. Recantará, machequetará. É desse jeito. E vamos cada vez ser mais desta maneira. Sempre adorando a Deus. Se alegrando na sua presença. Eu já vi, ainda bem que o pastor Laerte, ele é bem carismático, né? E meus irmãos, eu já vi pessoas que só misericórdia. Eu também gosto de abrir um sorrisozinho, né? É sempre bom, né? A gente tem dente para isso, né? Não é só para comer, não. Tem que abrir um sorriso, né? Tem que ser carismático, pastor. Tu já imaginou, pastor, lá na glória, lá no reino de Deus, vai ficar chateado lá? Ficar feliz da vida, rapaz, lá no reino do Senhor. Tem que ser bem, por isso que eu digo, pastor, lá no meu trabalho, eu falo para minha esposa, amor, no meu trabalho, apesar de eu estar ali, eu sou segurança, estou ali com a arma do lado e tomando com aquele segurançazão. Não, eu vou, converso com todo mundo, sou carismático, sabe? As pessoas até gostam, às vezes eu chego para um, falo de Deus, para um. Tem até uma lá do trabalho que disse que a filha dela é da adolescência aqui, a Adriana. Acho que alguém tem a mãe chamada Adriana aqui, uma adolescente. Trabalha lá na policlínica. Ela disse, parece que ela é daqui. Eu falei, ela mora bem aqui perto. Eu falei, ela disse que talvez fosse daqui. Aí ela sempre está conversando lá no trabalho. Aí fomos entregar várias palavras lá. Minha esposa já foi anunciar várias vezes lá. Já fui também anunciar várias vezes a palavra de Deus. A glória e honra desse nosso Deus. Irmãos, eu não vou me alongar muito não, porque eu já me alonguei para falar a verdade. Me perdoe, pastor. Mas, glória a Deus, tudo é para a honra e glória do nosso Senhor. A igreja do Senhor, como uma igreja sábia, eu creio que já entenderam. Para a glória e honra dele, tá bom? Vou me alongar mais não, meus irmãos, porque esse dia maravilhoso, olha só a ornamentação que fizeram aqui, que lindo! Parabéns, viu, irmã? Parabéns pela ornamentação que fizeram aqui, viu? Tá muito lindo mesmo, viu? Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Glória a Deus, aleluia, pastor. E eu agradeço, meus irmãos, por essa oportunidade, viu? Deus abençoe essa igreja maravilhosa, todos nós, em nome de Jesus.